Olá pessoal, tudo bem? Mais um episódio do Eu Missionário, podcast, mais uma vez aqui no estúdio da IMA. E hoje com um convidado muito especial, um grande amigo. A gente sempre fala que essa mesa, a ideia é a gente não só conversar, conhecer, ouvir, produzir conteúdo, mas tem a questão da espiritualidade, tem a questão da fé e de fato que Cristo seja revelado e que Deus seja manifesto aqui. A ideia é a gente estar sempre entre amigos, irmãos. E hoje um amigo mais chegado que irmão, né, Ju? Com certeza, o Christian Paiva. Seja bem-vindo, viu, Cris? A gente fica emocionado mesmo de estar com você pela história, né? Assim, pelo quanto você já abençoou muitos ministérios, inclusive o nosso, né? O Christian, ele é marido da Jana, grande amiga, pai da Marininha e pai do Caleb também, que está aí no forninho, né? E além de um grande irmão na fé, né? Irmão muito próximo da mesma igreja, né? Da mesma comunidade, né? E uma pessoa que a gente conheceu assim de uma forma aleatória, assim, digamos, muito né? Muito aleatória. Vamos falar um pouquinho dessa aleatoriedade para as pessoas entenderem o nível, né? A gente estava numa fase, né, assim, muito trabalhosa de multirões, de arrecadações do container para o Oriente Médio. Triagem de toneladas de roupas para o Oriente Médio. Algo tão trivial, né? Quem nunca? E era toda noite, né? E trabalhando numa organização chinesa, né? E aí, de repente, eis que vem aquele casal, né? Chega assim, né? No porão da igreja. Vem outra noite. Ajudar. Gente, trabalhou o dia todo, cansado. Chega à noite, vai toda a roupa, né? Pra gente guardar, pôr na caixinha pra mandar para refugiados, né? Quem nunca, né? Nossa, gente, que presente, né? Esse que Deus Quem faz mandou, isso? Né? Quem faz isso para vir ajudar? E foi aí que começou, né? A amizade, a parceria, né? E o Christian, né, tem sido, né, em toda a sua história, assim, muito usado por Deus na sua área, né, Cris? Que você vai falar um pouco mais nessa área de criação, de design, de marketing, de comunicação, né? O grande responsável pela nossa logo, que já arrancou muitos elogios de muita gente. Muita gente. E realmente é demais, assim. E não só a logo, né? Assim, muito material, muita coisa que o nosso ministério foi muito abençoado pela sua vida, pelo seu dom, pela sua capacidade. Então, obrigada, Cris. Amei, eu que agradeço. É um privilégio estar aqui, gente, com vocês. Não sei nem se eu sou digno de estar nessa mesa aqui, nesse podcast. Já falei várias vezes. Você tem certeza que você quer que eu vou lá, cara? Eu não sou um missionário de campo, essas coisas, né? Tem muita história para contar. A gente tem um peso já veio aqui, né? Assim, mas é um privilégio estar aqui, né? Para falar, enfim, daquilo que Deus tem feito na minha vida, né? Entre a gente. E estar entre amigos ainda é mais... É leve. Com certeza. Mano, mas desde que a gente começou a ter essa ideia, né, e convidar as pessoas, o intuito é justamente esse, né, mostrar para a igreja brasileira, assim, que não é só o cara que vai, o cara que está full time, né, tem muito da ação, aliás, tem muito mesmo, né, Ju, dentro da missão hoje de pessoas como você, como a gente foi por muito tempo, né, Ju, tem lá, trabalha muito, faz muita coisa, é muito ocupado, faz tudo, e serve. Né? Não só a igreja local, porque como a gente tá na mesma igreja, né, a gente sabe, né, o quanto você serve lá, o quanto dá aula, prega, diaconia, né, toda essa parte, prepara, né? Muitos materiais também para a igreja. O Jeep que o diga, né, o pessoal dos adolescentes lá, gente, depois dá uma olhada lá no Instagram da IPI Eulina, o pessoal de adolescentes lá, repara na logo do pessoal de adolescentes, né, incrível. Sim. É graça de Deus, gente, pura graça, bondade do Senhor. Amém, amém. Quer falar? Não, mas, começando então, cara, a gente sempre, a ideia é a gente conversar um pouco sobre a jornada, né, jornada na fé, e como começa a sua jornada, né, como que é a conversão, como que é da onde foi, para onde, né, Deus colocou, como que é. Da onde Deus tirou, né? Que buraco você saiu, né? Sim. Em resumo. Mas vou tentar resumir o máximo possível, né? Assim, não sou de um lar cristão, né? Eram meus pais católicos não praticantes, assim, né?
A gente nunca foi de frequentar a igreja, essas coisas assim. Na adolescência ali depois dos 18 anos, na verdade, né? Aquela adolescência mais tardia ali, que foi quando eu comecei a andar por caminhos tortuosos, assim, né? Aquela desviada, né? Ainda não tava no caminho cristão, mas é aquela desviada, né? Pior ainda, né? Ir pra aqueles buracos, assim. Eu era envolvido com um monte de coisa de música, né? Sempre fui, né, envolvido com a questão de música. Eu gostava muito de música eletrônica. Enfim, quando começou a surgir aquelas raves, né? Ano 2000, né? Na verdade. Quando as primeiras raves, que eram bem escondidas, assim, aquelas coisas. Então eu viajava, né? Enfim, era envolvido com aquelas coisas. E aquilo me seduziu, foi me atraindo, né? Assim, comecei a gostar daquele meio. Era um pessoal meio bicho grilo, né? Era uns hippie modernos, assim, né? Eu adorava aquilo. Hippie millennial, né? Isso, exatamente. E aí eu fui para aquele lado, cada vez mais fundo, né? Naquilo. Até que eu acabei me envolvendo com droga, com, né, muita coisa naquele meio, né? Começou ali com as mais leves, né? Daqui a pouco eu já estava nas mais pesadas ali, né? Sim. Psicotrópicas, assim, né? Aquelas coisas mais doidas e tal. Ficava dias fora de casa, enfim. Mas sempre envolvido com isso. Eu trabalhava normal e, né? Sempre que tinha umas férias, viajava e tal, tudo, enfim. Até que eu comecei a me dedicar totalmente a essa carreira, assim, de querer negócio da música mesmo, né? Produzir e tal. E aí eu larguei trabalho, larguei tudo e entrei de cabeça nisso, assim, né? Querendo, né? Enfim, viver disso, né? Num certo sentido. Mas aí a coisa começou a ficar, né, mais difícil, na questão da droga, você vai se envolvendo, né? A coisa vai te roubando, te afastando da família, enfim, fazendo aquele estrago que a gente já conhece bem, né? E tal. E mesmo naquele meio, parece que Deus já estava começando a fazer alguma coisa no coração, assim, né? Com pessoas que vai colocando no caminho, às vezes assuntos, tinha muitas religiões envolvidas, né, nas músicas lá que eu gostava, tinha uma coisa meio Hare Krishna, assim, né, meio indiana. Tem uma busca de espiritualidade, exatamente. Né, de certa forma, né. E isso começou a me despertar, eu gostava desse lado da coisa, assim, então isso foi um caminho que eu comecei a buscar mais, entender mais, só que você cavava num buraco sem fim ali, né, que não preenchia de alguma forma, então você ia buscando, tateando ali, buscando cada vez mais. Até que eu tive um problema de saúde, né? Enfim, eu descobri uma gastrite, que já era uma úlcera, né? Tava quase para virar um câncer. O médico me disse, se você vem um pouquinho mais tarde, você já tava com um problema muito mais sério. E aí eu me despertei, falei, nossa, eu preciso começar a me cuidar. E aí veio aquela questão, enfim, aquela transição, né? Aquele turning point de medo, de angústia. Você começa, o que eu tô fazendo da minha vida, né? E tal. E aí foi onde eu comecei a buscar questões da espiritualidade, tentar me preencher com espiritualidade. Aí eu fui para um monte de lá que você pode imaginar, né? Tipo, foi batendo as portas. Tudo, exatamente. Parece que fui religião por religião, assim, sabe? Era meio que uma eu andava com o pessoal que era o pessoal chamava assim de egrégora. Tipo assim, não, você tem que... Todas as coisas agregam, todos os caminhos lá andando, a gente tem que agregar tudo, né? Essa questão, né? E aí eu fui absorvendo tudo aquilo. Só que aí aquilo não dá conta, né? Chega uma hora que aquilo vai gerando uma angústia. Até que eu fui parar em pessoas que faziam, né? Essa galera mais Hare Krishna, assim, o pessoal fazia rituais de ayahuasca. Cheguei nesse nível, né? Mas era um pessoal muito zen, assim. Ninguém usava droga, eram todos veganos, eram todos, né? Super paz e amor, assim. Pessoas, né? Tal. E aí, nesse meio, que eu tive as experiências ali, que, né, eu entrei de cabeça nisso, de repente eu tinha parado com todas as outras coisas, todas as outras drogas, mas aí tinha substituído por essa, né, por essa questão mística ali da coisa. E aí eu fui me aprofundando naquilo, até que chegou um momento que Deus me tirou lá de dentro. E eu tive uma experiência muito assim, né, eu sei que tem algumas pessoas que não creem nessas coisas assim, mas a minha experiência sempre foi muito mística, assim, tudo com Deus, assim, tipo, foi a questão da conversão e depois a questão do discipulado, a questão de uma visitação de Deus, foi tudo sempre muito místico, assim. Até porque como eu estava envolvido com essas coisas muito místicas, assim, né, parece que a coisa teve que ser muito, né? Místico e real, né? Real. Não é místico no etéreo, né? Aquela coisa Exatamente. do mundo das ideias. Não, místico e também real, sim, né? E sim, dialogando, né? Sim. Eu tive uma vez que um desses, né? Eram de 15 dias que a gente se juntava lá para ter esse momento com a galera, tal, tudo, né? Da turma ali do ayahuasca. E aí que a gente teve um ritual, e era no dia do meu aniversário, assim, né? E aí eu participei daquilo, né, tava participando e tal, e tava lá naquele momento, a gente tinha um momento zen, o pessoal deitava nos seus colchonetes, ficava lá, né, viajando e tal. E aí eu lembro que eu tava nessa angústia, porque eu tava doente, ele tava com a questão da enfermidade, né, no corpo. Então aquilo vinha muito à tona sempre. E eu lembro que eu tava numa angústia tremenda, assim. Aí literalmente eu tava com o rosto, né, era um jardim, tava com o rosto no pó, literalmente com o rosto no chão. Né, clamando lá, angustiado, pedindo socorro, né, Eu lembro que eu clamava pra Deus assim, ó,
quem que manda em tudo isso aqui, né? Porque era uma salada espiritual ali de coisas, né? Eu falei assim, quem que manda nessa história aqui? Tinha ouvido muita coisa, né? Exatamente. Muitos nomes. Porque lá era um tipo de ritual que tinha de tudo, entendeu? De músicas, um pouquinho de cada religião ali era uma salada. E aí eu lembro que eu falei assim, tô cansado dessa confusão, não tá me ajudando, eu preciso... Quem que manda nisso aqui? Eu lembro que eu fazia essa oração, assim, sabe? Angustiado, né? Eu tô doente, tô assim, assado. E aí tinha uma mão, né? Eu lembro, assim, é muito claro pra mim até hoje, assim, no meio de tudo aquilo, uma mão estendendo pra mim, assim, né? Espiritualmente falando, assim, né? E aí eu lembro que eu peguei naquela mão, aí eu vi, aí eu sabia que era Jesus, assim. É como se ele falasse assim, ó, quem manda nessa história toda, né? Tipo, no reino espiritual sou eu, né? E eu tô te tirando daqui, né? Ele botava a mão aqui, onde eu tava com as enfermidades, assim, e tal. E eu senti uma presença tremenda de Deus ali e tal. E foi uma experiência muito profunda, muito marcante, assim. E aí eu lembro que na hora que eu tive aquela experiência, assim, foi intensa. A partir daquele momento, na hora que eu abri o olho, eu tava completamente zerado da brisa ali da coisa, né? Tipo assim, tava... Resetou. E aí eu lembro que eu sentei, eu olhei pra tudo em volta, falei, cara, o que eu tô fazendo aqui? Caiu uma ficha, assim, instantânea, né? Eu lembro que até domingo na igreja eu tava compartilhando sobre a história do leproso, né? Que tem um pouco disso, né? Ele é curado ali, né? Transformado instantaneamente pelo Senhor. E tem essa mão estendida, né? Diz lá que Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou, né? E disse, quero, fica limpo, né? Então, Jesus tem essa mão estendida, eu experimentei dela, assim, tão real na minha vida, sabe? Eu peguei nessa mão e foi dali que ele me tirou, literalmente. Eu lembro que eu voltei no carro, depois voltando daquilo lá, eu olhava pros meus amigos, assim, que inclusive eu levei eles pra lá. E eles falavam assim, cara, você tá diferente. Eu falei assim, cara, eu nunca mais vou vir aqui. Foi a última vez que eu vim aqui. Aí eles falaram assim, o que tá acontecendo? Ninguém entendeu nada. E foi literalmente isso que aconteceu. E aí eu lembro que uma evangelização de um rapaz que trabalhava comigo, né? Chamava Silvano, trabalhava numa gráfica, aprendendo essas coisas de arte. Estava bem no comecinho. E era um irmão cristão, e ele sempre, né, o dia inteiro louvor no lugar, e ele gostava muito de conversar comigo essas questões das religiões. Ele era super, assim, a gente batia papo, ele não foi nem um pouco preconceituoso, sabe? Por ser um cristão. Aberto no bom sentido, né? Exatamente. Conversa, né? Mas foi muito legal, porque ele sempre falava assim pra mim, ó, do mesmo jeito que você tá visitando essas religiões e conhecendo e tal, tudo, né? Em algum momento também dá chance pra conhecer Jesus, conhecer Deus também, né? Uma forma talvez mais pura, mais simples de você, né, buscar, né? Um caminho talvez até mais curto aí e tal, mas quando você tiver, né, de repente, se você estiver no fundo do poço em algum momento, lembra de dar uma chance. Então, em nenhum momento ele quis me puxar. Nesse momento que eu tive quando eu voltei para casa, né, desse dia aí da experiência, na hora eu pensei, falei, cara, eu preciso ir numa igreja, talvez. Eu lembro que numa segunda-feira, eu peguei minha motinha que eu tinha, fui sozinho para uma igreja, sentei lá no último banco. Né? Que eu lembro que ele tinha me falado uma vez que ele foi num evento que teve numa igreja que era próximo lá do nosso trabalho. Nem era a igreja dele, mas era próximo. E um dia ele sempre falava pra mim, olha, quando você quiser aquela história da igreja que eu te falei, aqui tem uma aqui pertinho. E aí eu fui nessa igreja, sentei lá no último banco, e só nos louvores ali, naquele momento, eu chorei muito. E foi como se eu reencontrasse aquele que me estendeu a mão lá, sabe assim? Só nos louvores, assim, eu me derramei, assim, chorei muito. Eu senti uma presença, assim, a mesma presença que me visitou lá, sabe? Eu falei assim, nossa. E aí como se eu estivesse falando no meu coração, ó, tá vendo? Eu te tirei de lá, e é por aqui que eu ando. Aqui que você não queria uma forma mais pura, mais cristalina, né? Tipo, eu sempre buscava essa questão da pureza, de ser verdadeiro nas coisas. E ali, eu falei, cara, é aqui. Tanto que eu levantei, acabou os louvores, eu levantei e falei, tá ótimo, eu vou embora. Aí eu fui até pra ir embora, o irmão lá da recepção, né? Um diácono falou assim pra mim, você vai embora? Falei, agora vai começar a mensagem. O irmão gostaria de esperar um pouquinho? Vai começar. Eu falei, nossa, pra mim já tá ótimo. Pra mim tá ótimo. Eu vou voltar. Eu falei pra ele, fica tranquilo que eu vou voltar. É por aqui que eu vou ficar. E aí eu fui embora. Pra mim foi... Eu fui embora com aquela convicção, assim, sabe? Daí depois da noite eu em casa, eu falei assim, nossa... Aí esse irmão que trabalhava lá comigo me deu uma Bíblia. Olha. E aí começou toda a história, né? Assim, aí eu devorei a Bíblia em meses, assim. 3 meses eu tinha lido toda. Depois desse momento. Caiu a ficha, assim, total mesmo, sabe? Foi uma d'água pro vinho, assim. Já não tinha mais nada. Fui no médico, não tinha mais nada no estômago. Né? Eu tinha feito o tratamento lá, tudo, mas assim, rapidamente resolveu. Assim, tudo meio, né, da água pro vinho. Já não tinha mais vício de droga, não queria mais lá, né? Enfim, aí começa, lógico, um processo, né, de discipulado, cheio de carrapicho, de coisas, né? Mas eu lembro que Deus falou assim, é por aqui que você tem que andar, por aqui que eu vou te ensinar. Agora, você nasceu de novo, você é um bebê, você vai precisar de pessoas para te acompanhar e tal. E aí foi nesse processo que começou aí o discipulado, né, de aprender e tal.
E eu lembro que tinha uma coisa muito interessante, que logo no começo, aquele preconceito, né, de igreja evangélica, né? Que falava assim, não vou dar dinheiro para pastor, esse povo não sei o quê, meu Deus. E as pessoas falavam para mim que estavam em volta, né? Como eu nunca tinha me envolvido com isso, cara, toma cuidado. Engraçado que quando eu fiquei visitando um monte de religião, eu tava lá todo arrebentado, ninguém falava nada, né? Até comemorava, né? Oh, que aí legal. quando eu comecei a querer buscar ali enfim, começou, né? O Senhor tocou e aconteceu essa transformação. As pessoas, não, toma cuidado, vamos te fazer uma lavagem cerebral e não sei o quê, né? E você vai ficar dando dinheiro pra esse povo e toma muito cuidado. Cara, tem muita coisa, muito engano, inclusive cristãos, né? Sim. Toma cuidado, não vai tão de cabeça assim não, porque não sei o quê, né? Como eu era muito intenso em tudo, eu falei, cara, eu vou de cabeça mesmo. E aí eu lembro que as pessoas me alertando sobre essas coisas, e eu lembro que eu fazia uma oração muito sincera pra Deus, assim. Eu falei, Senhor, não me deixe enganado. Porque eu busquei tanta coisa, né, contaminada, misturada, tal, nunca era uma coisa pura, agora eu tô buscando o teu caminho, então não me deixa ser enganado no meio disso, que eu sei que talvez, né, as pessoas estão me alertando que no meio disso tem muitas questões e questões, mas não me deixa enganado no meio dessa história toda, por favor, né, eu lembro que eu fazia muita essa oração, e aí Deus me ministrava como se fosse, então tá bom, mas para isso você vai ter que conhecer muito a minha palavra, o meu livro, né. E foi muito lindo, que daí Deus botou pessoas para me discipular e pessoas que eram mestres na palavra, sabe assim? No ensino da palavra, muito profundos, muito sinceros ali e tal. E Deus me direcionou dentro dessa igreja que eu tava para um grupo de discipulado, né? E aí tinha um pastor que estava cuidando lá do momento, o pastor Lucas Souza, né? Até um abração, é uma pessoa que foi, assim, talvez a maior referência que eu tive, né? Ali, totalmente saindo da onde eu saí, né? Vi aquela referência de um cristão ali maduro, e profundo na palavra, ele me tirava tanta coisa assim da palavra, sabe aquelas coisas que você fica assim, nossa, sábado após sábado, eu lembro que eu era maravilhado, e aí eu comecei assim, pegar um amor pela palavra de Deus, assim, tremendo, eu amo a palavra do Senhor, cara, assim, eu amo mesmo, assim, sabe, e eu comecei a amar aquilo, comecei a ler cada vez mais, e ele começou, né, e aí a gente estudava, ele era um discipulado que a gente estudava Mateus, começo ao fim, depois, né, as cartas, e a gente estudava, sempre com uma chave bíblica, assim, né, e usava aquele norte. Foi, sim, tremendo na minha vida. E aí a gente ficou nesse ministério um bom tempo, depois a gente se deslocou para... Esse ministério acabou saindo da igreja, foi para um outro lugar. E a gente ficou lá praticamente 7 anos só estudando a palavra, assim. Tipo, aprendendo ali entre irmãos, tendo comunhão na ceia, aprendendo mais de Cristo. Foi um belo discipulado, assim. Foi ali que me tirou das ignorâncias, desse monte de engano também na igreja, né? Que a gente vai... Lógico que a gente passou por frustrações no meio de tudo isso, tal, tudo, mas, assim, foi muito profundo, né? Assim, e ter contato com esse pessoal ali que estudava muito a Bíblia, assim, trouxe muita edificação, assim, no sentido do que é importante mesmo, né, nesse meio nosso, assim, né, que é a questão da comunhão com o Senhor mesmo, né, você aprender a ter profundidade nas coisas do Senhor, ter intimidade com Deus, isso tudo me levou para esse lugar, até porque, né, no meio daquele, você está saindo daquele lugar, todo perdido, né, e aí você vai encontrando essa rocha, né, cada vez mais funda, se maravilhando com a pessoa de Cristo, né, porque eu lembro que os estudos não eram, assim, muito técnicos, assim, muito... questão muito teológica, né, teologicamente falando. Era mais, assim, cheio do Espírito Santo mesmo, né, daquela ministração, né, sabe, de você ficar com aquela palavra a semana inteira, aquele negócio de chacoalhar e gerar mudança real, assim, eu lembro que a cada momento que a gente estava estudando um livro, mudava, assim, eu tinha coisas que eu tinha em casa que eu tinha que jogar fora, que eu tinha que mudar, pessoas que eu tinha que pedir perdão, a transformação foi, assim, uma ebulição, assim, né, durante muito tempo. E foi tremendo, assim, foi o que me moldou, assim, né, espiritualmente falando. E eu lembro que teve uns pontos muito importantes, assim, acho que é até importante dizer, porque a gente está num canal missionário, né, sobre chamada, essas coisas, que num dado momento as pessoas lá na nossa comunidade, ainda dentro da igreja que a gente estava, assim, o pessoal olhava para mim, para minha esposa, e falou assim, vocês precisam servir aqui, vocês já estão, né, nossa, né, vocês são uma bênção, não sei o que, vocês precisam fazer isso aqui. E as pessoas botavam um monte de coisa na nossa mão, a gente ainda estava meio imaturo, né, mas botaram o ministério assim, né, a gente tá... Nós nos reunimos e decidimos que vocês dois vão assumir o ministério tal, né? A partir de hoje, né? E a gente veio assim, né? Qual que é o nosso chamado? Como é que Deus vai nos usar nessa história agora? A gente começou a entrar nessa questão de agora, depois de toda essa transformação, como é que a gente é útil, né? Para Deus e tal. Sim. E a gente queria ser muito útil, né? Aquele ímpeto de querer falar. Eu lembro que, assim, quantos amigos eu não fui visitar, né? Imagina quanta gente eu conhecia, tu tava no mundão, né? Aquele fogo, você queria quase que arrastar as pessoas. Todos, conseguir fazer a lista, gente, né? Daquela galera até. Mas passa um pouquinho de tempo, você começa a ter que entender mais ou menos para onde Deus vai te usar e tal. Sim. Mas essa questão de o pessoal jogar um ministério no teu colo, assim, né, coisa meio que forçada, eu lembro que aí esse pastor que me ajudou bastante. A gente levou para ele e falou assim, tá aparecendo isso. Ele falou assim, tudo aquilo que levar vocês, afastar vocês, ou te roubar vocês da questão da palavra, né?
Vocês estão numa fase de aprender, de ter que receber, né? De ter que criar alicerces. Se vocês começarem a assumir essas coisas, né? E essas coisas em algum momento, né? Não que vocês não possam fazer, mas em algum momento, se vocês começarem a entrar em conflito com a questão da comunhão com Deus que vocês estão aprendendo, né? Toma cuidado, porque, né, isso vai roubar de vocês algo muito precioso. E uma coisa não substitui a outra. E a gente via no meio que a gente estava muito ativismo, né? Aquele ativismo desenfreado, vocês conhecem bem, né? Aquela questão que você fica naquele ímpeto e começa a fazer aquele ativismo. E não percebe, né? E eu nunca esqueci uma frase assim de um irmão, certa vez ele disse assim, né? Que é perder Cristo na obra de Cristo, né? Poxa. Que é você começar a se envolver tanto na obra que você perde o próprio Cristo da obra, né? E se perde naquele propósito. E aí foi onde foi o que blindou a gente, num certo sentido. A gente começou ali a aprender a falar uns nãos ali, para dar uma segurada, falar assim, não, né? Vou priorizar a palavra. Sempre quando isso entrava em conflito, a gente priorizava o aprendizado, o ensino, o ser discípulo, de fato, né? Tem um texto que sempre me acompanhou muito, que é o chamado lá de Jesus em Marcos, né? Quando Jesus passa lá chamando, né? Logo no comecinho ali, diz que ele foi lá, chamou. Eles estavam pescando, né? Pedro e André. Aí eles estavam pescando. Aí depois João, né? Enfim, ele vai chamando, né, eles ali e ele fala assim, vinde após mim, né? E vos farei pescadores de homens e tal. Esse após mim que ficava muito para mim, que fala assim, o chamado primeiro, né, e principal é o chamado à comunhão, né, a de ser discípulo, né? Então, vinde após mim, primeira coisa, chamado para seguir, né, para andar com ele. Eu tinha muito claro isso, eu falei assim, não, primeiro eu preciso andar com ele, eu preciso ser um discípulo, né? É porque depois farei pescadores de homens. Então eu falei, eu não tenho que pescar, forçar nada, ele vai me fazer pescador de homem, né? Isso vai ser transbordado, isso vai ser automático, né, para minha vida. De uma certa forma, isso é uma consequência, né, dessa vida interior com ele que vai, né, de alguma forma transbordar. E aquele versículo sempre ficava muito na minha cabeça, assim, peraí, vinde após mim, é após ele que a gente tem que ir, né? Então, esse versículo sempre me ajudou, assim, sempre me acompanhou em várias fases, assim, né? Sim. Porque a gente vê ali, eu acho uma coisa muito interessante que tem naquele texto, que é Jesus chama Pedro e André e diz que eles estavam lançando as redes. Aí Jesus chama eles. E depois chama João, né? E Tiago, né? E diz que eles estavam consertando as redes. E uma vez eu vi um irmão explicando esse texto, assim, dizendo assim, esses dois caminhos aqui de ministério quase que resumem todo o trabalho, né? Os caminhos do serviço cristão. Que diz assim, há irmãos que são chamados, que estavam lançando as redes, que vão ser chamados para lançar redes, ou seja, evangelizar, fazer missão. E há irmãos que consertam redes. João, a gente sabe, né? Aí a gente olha para o ministério de Pedro, de André, que chamou Pedro, que evangelizou. A gente olha para o ministério de Pedro, né? Que na sua pregação lá, né? 3.000, depois 5, enfim. E a gente olha para João, escrevendo as suas cartas, depois consertando redes, né? Na questão do gnosticismo e tal, tudo. Enfim, toda a questão ali de fundamento, né, que João vai colocar no próprio Evangelho de João. A gente vê uma preocupação ali com a profundidade. O ensino, né? Com o ensino, exatamente. E aí eu olhava para esses dois caminhos e eu comecei a me encaixar, entendeu? Assim, há momentos que, né, que Deus está chamando a gente para essa questão do lançar rede, há momentos... E o meu ministério sempre foi muito mais pro lado de consertar as redes. Eu percebo muito isso, sabe? Assim, sim. Que sempre foi mais voltado para a edificação, para a questão de aprender, e depois, automaticamente, você acaba tendo que dividir aquilo que você vem aprendendo, então, né? Então, hoje eu me vejo meio esse lugar um pouco, assim, né? Já entrando um pouco na questão de chamado, sim. Eu me vejo um pouco nesse lado, assim, né? E é legal que você pontuou muito essa questão, né? De a conversão ao processo de discipulado, que não tem como a gente padronizar num sentido de receita de bolo, né? Para algumas pessoas vai ser mais fácil algumas fases, para outras pessoas vai ser mais desafiador outras fases. E é interessante que... Então, tem um processo, né? Tem a conversão, tem o discipulado. Após o discipulado, há um processo de entender esse chamado e esse propósito de vida que Deus colocou a cada um. Não tem como pular fase, né, mano? Não tem. E quando se pula, né, não dá certo, né? Sim. Então, esse processo do vínculo, né? Do vínculo que deve existir entre a conversão e o discipulado, e isso gerar uma vida saudável, né, cristã e bíblica, né, e isso gerar não tem que fazer alguma coisa, né, essa inquietação, né, para com o reino. E o que você falou é muito, muito forte isso mesmo, né, é necessário esse processo de alicerçar para não perder o Cristo na obra de Cristo, né, e de forma prática isso, muitas vezes é quando o pregador, ou o missionário, ou o pastor, ou a pessoa está tão envolvido em afazeres do tipo, eu vou ler a Bíblia porque eu preciso fazer esboço,
porque eu preciso fazer estudo. Mas quando é que você está lendo para se alimentar para maturidade, para a construção do seu entendimento mesmo na palavra, né? Para sua alimentação. A oração, né? A gente ora pelos outros, né? A gente ora, eu vou orar pela sua vida, eu tenho um problema na igreja. Ok, mas quando é que você ora para você ter relações com esse Deus, né? Esse relacionamento profundo, né? Não apenas de petição, né? É necessário e faz parte a petição, mas o modelo bíblico, né? do Pai Nosso é muito mais profundo, né? Sim. Do que a petição, né? Então, todo esse processo de conversão, de discipulado, e aí já entendendo o servir, e é muito maravilhoso isso, né, Ju? Quando a gente vê assim, há um místico, sim, e há espaço para ele em todo esse propósito, mas mesmo no místico, há esse místico real, né? É real, é visceral, é verdadeiro, né? Vai ter a ação é verdadeira, é real, né? Não é um persona, né? E você vê também muito essa questão do caminho trilhado, né? Assim, para solidificar a fé, né? Porque, infelizmente, muita gente acredita que para você alicerçar uma pessoa na igreja, digamos assim, você precisa vincular ela a um ministério, a uma ação, a uma atuação, a um servir, né? O ativismo, né? O ativismo vai segurar a pessoa, né? E na verdade, é outro caminho, né? O caminho da palavra mesmo, né? De você se alicerçar na palavra, porque quando vem as lutas, as tentações, as provações, os espinhos, né? Tudo isso que vai te manter, né? Assim, próximo de Deus é o conhecer a Ele. E mesmo já envolto na ação, entendendo o seu propósito, é o que a gente vive assim, na questão de servir os missionários, campo missionário ou atuação na igreja local. Tal. Cara, nada dessas ações que são dignas e são direcionadas por Deus no propósito, nada disso conserta caráter, né? Conserta casamento, a pessoa vai... Então, as disciplinas espirituais, né, são tão necessárias, assim, elas... Essas coisas, esses ministérios, que às vezes chegam, né, antes da gente estar preparado ali, é o que a gente vai se envolvendo, né, mete o pé pelas mãos, ou às vezes pessoas imaturas colocam sobre a gente isso, né? Sim. Que às vezes era para aquele cristão mais maduro, que estava há mais tempo na fé, ver essa pessoa chegando com necessidade de discipulado, não consegue, às vezes, fazer uma leitura daquela pessoa. Às vezes, até do dom da pessoa, do caminho para botar. Às vezes, bota a pessoa com uma coisa que não tem nada a ver. Né, que ela tá fazendo. Aquilo vira um peso para a pessoa. Ela começa a achar que ela não é útil. Né? Ela olha para o lado e vê pessoas fazendo a mesma coisa que ela, faz com muito mais naturalidade. Ela fala assim, nossa, parece que isso não é para mim e tal. A gente vê tanta angústia, né? Tanta, imaturidade mesmo, insensibilidade, às vezes, né? E às vezes a própria demanda, assim, né? A própria necessidade faz com que, né? Não, você precisa... E às vezes, assim, só da pessoa ver nesse novo convertido uma genuinidade, né? Uma sinceridade, então... ela pode fazer, é de Deus, né? Porque ela é genuína, ela é sincera, mas ela não está muitas vezes preparada, né? Mas por conta da necessidade da demanda, não vai você, porque... Nesse meio missionário, assim, o fazer, né? Assim, essa questão do serviço, o fazer acaba sobrepondo, né? A questão do ser, né? De se tornar, né? Discípulo, da comunhão ali que você falou, né? Com o Senhor. Isso é, assim, é trágico, né? Porque, assim, é para ser muito mais natural, né? Jesus disse que, né? Do seu interior fluiriam rios de águas vivas, né? Esse fluir é natural, né? Precisa ser natural, né? Você não vê nenhum rio fazendo força para fluir, né? Então, é um caminho natural de edificação, de matar a sede de outros. É um caminho ali, né? De transbordar mesmo, né? Que isso vem de uma forma natural, assim. Hoje eu entendo a questão da missão um pouco diferente do que eu entendia nesse começo, né? Entender e chegar nesse lugar, assim, para mim não foi sem dor. Entendeu? Não foi sem muito erro, sem muito equívoco, sem muito meter o pés pelas mãos, sem muita noite sem dormir, falando por que eu me meti nesse trabalho, nesse serviço a Cristo. Porque não sirvo para isso. Eu assumi, puxei, aceitei, não consegui falar não, e agora eu tô aqui amassado por isso, e eu não consigo, né? Então, quantos e quantos momentos assim... Eu lembro que logo no começo da minha conversão, eu já tinha isso, né? E, assim, principalmente a pessoa falou assim, cara, você usava droga? Então você tem que falar pra todo mundo que usava droga, eu vou te botar na FEBEM, eu fui na FEBEM, aí fui não sei na onde, né? Enfim,
Fui fazer trabalho com casa de repouso, fui, né, e dava testemunho em um monte de lugar. Só que assim, no começo ele funciona, mas depois você vê que assim, né, talvez nem seja esse o caminho necessariamente que Deus vai querer te usar, né? Deus já me usou muito nessa área, mas muito mais depois que eu já estava mais maduro para falar com a pessoa sobre isso, mas não necessariamente para falar do meu passado sobre droga, mas para falar da minha vida em Cristo agora, do que necessariamente para ficar dando testemunho sobre, né, aquilo e tal. Mas a gente entra com os pés pelas mãos, assim, né? Enquanto no meio missionário, né? Aí eu comecei a me envolver com muitos amigos que trabalhavam na missão e tal, e fui buscar a missão, ligar, eu falei, cara, como é que funciona aí? É uma agência? Quero ver, conhecer e tal, né? Conheci a Jocum aqui em Campinas quando estava começando, né? Logo no comecinho. E eram os irmãos preciosos, acolheram a gente fez os cursos, fiz um monte de curso, né, assim, e você vai aprendendo e tal, e aí você vem, né, enfim, aí você já começa a querer servir, daí você aprende que não é bem assim, né, você ainda tá naquele discernimento. O importante, eu acho que a questão de ter maturidade para começar a servir vai muito do discernimento que a gente tem, né, saber da onde aquilo é da carne, às vezes, daquele ímpeto, da onde é uma questão realmente espiritual, né, que tá levando a gente a fazer aquela ação. A gente ainda não tem tanto esse discernimento, então a gente acaba botando, né, pés pelas mãos, faz na nossa força muita coisa. E a gente começa a não ver fruto, aí você se angustia e tal, tudo. Então, uma vez que aquilo flui naturalmente e aquilo vai de acordo, né? Claro que o preparo e tal, tudo é legal. Mas nesse meio eu vi muita gente sem preparo, às vezes, né, perdeu Jesus na obra de Jesus e continua fazendo na força, né? E você vê também gente muito madura, já servindo, fluindo e fazendo coisas grandes para Deus. Fala assim, cara, olha que esse cara, né? Como Deus usa essa pessoa. Impressionante. Isso enche o nosso coração. Você fala assim, cara, isso é chamado, né? Sim. Olha isso, né? Como é frutífero. A pessoa põe a mão, o negócio, né? Funciona. É claro que a gente sabe que não é bem assim, às vezes, né? Tem todo aquele labor ali e tal, mas a gente vê Deus ali naquela história. Por mais que seja, às vezes, o fruto pequeno, você fala assim, cara, isso é o que vale, né? Não é aquela coisa forçada, né? Então, isso é muito importante. Eu acho importante quem ouve, assim, que, né, que tá nesse chamado, essas questões, né, missionárias aqui, né? Como nós estamos falando para pessoas interessadas no assunto, né, de missão, muito cuidado, né, muita calma em tudo isso, eu acho, assim, sabe? Essa urgência, esse imediatismo nem sempre são necessários. Fazer, né, lá na frente você vai descobrir que não precisa ser tão rápido, pode ser, né, de uma forma mais calma, às vezes menor, né, porque a grande questão também e perigo é a questão da nossa carne que está envolvida nessa história, né? Do nosso ego ali, né? Sim. Então, quanto não é para satisfazer o nosso ego? Quanto não é para mostrar que a gente está fazendo alguma coisa? Né? Ou quanto não é para pagar a Deus que fez tudo pela gente? Né? Que de alguma forma, vou fazer tudo por você já que você fez tudo por mim, agora eu vou tentar, né, dar conta dessa dívida, né? E quanto não é baseado, né, nesse peso, nessa culpa? E não é para ser assim, né? E entender também que o contexto, né, da missão, né, cara, é importante a gente estudar, é importante se empenhar, mas é importante, como você falou, buscar em Deus discernimento, buscar nele Deus, né? E Deus fala. Sim. E isso que é muito, muito, muito especial, né? E é o que você falou também, nessa questão de muitas vezes, mesmo com as melhores intenções, as ações não são assertivas, né? Ontem mesmo eu estava falando com a Juné, meio do nada, uma igreja liga, a gente está trabalhando com refugiados, não sei o quê. E eles não estavam entendendo que a gente trabalhou com tantos, e daí a questão de conversão e tal. Eu falei, mas e aí? O que vocês estão querendo? Não, porque não está tendo frutos, né? Aquela questão. Mas quanto tempo vocês ficaram com eles? 3 meses. Eu falei, e aí? Eu estava dando exemplo. Eu falei, cara, um dos caras que é um dos maiores ícones, assim, ele é até conhecido como apóstolo dos muçulmanos e tal. O cara ficou décadas lá. Quantas conversões? 15, 16. Uma vida servindo lá. Daí você fala, nossa, mas que ministério infrutífero, né? 15, o cara com a vida lá. Você aí que tá a diferença, né? Do foco, né? Porque para essas 15, 16 pessoas, houve uma transformação tão intensa e um entendimento de conversão, de discipulado, de como eles seriam úteis na missão, que esses fizeram coisas grandiosas, né? Que muitas das coisas ele não viu, né? Mas é parte do processo, né? A gente entender essa colocação que Deus tem em nós, na linha temporal. Tá bom, vou fazer aqui. Eu nem sei porque eu fui lá fazer os cursos da Jocum, eu fui fazer aqui, eu fui servir aqui. Mas Deus sabe. Sim. Né? E as ações dele, assim, se manifestam em nós, apesar de nós, né? E é algo tremendo, né? A gente vê essa manifestação de Deus,
principalmente nesse processo, né? De, olha, não é por meritocracia, né? Eu não estou fazendo por, eu vou fazer muito, eu vou ralar, e aí eu vou ser digno. Sim. Ou para aparecer, né? Para ter visibilidade no ministério. Se a gente faz isso, a gente caiu, né? No maior engano, né? Que é o ego, né? Alimentar o nosso ego. E é um perigo isso, né? Assim, a gente... E é sedutor, né? É sedutor, é fácil, né? No sentido da natureza humana caída. Tem uma frase de um autor que, assim, eu sou super difícil com nomes, assim, né? De lembrar os autores. Mas eu lembro das frases que me marcam. Mas eu lembro, e é uma coisa que me acompanha até hoje, assim, nessa questão, quando eu tô nesse ímpeto de servir. Ou sabe naquele momento que você tá assim, você fala assim, nossa, eu acho que eu poderia ser mais útil. Porque no fundo a gente acha que a gente é alguma coisa, né? A gente fala assim, nossa, esse cara tá fazendo isso aí, mas eu acho que eu poderia fazer isso também. Talvez até melhor. Ou eu poderia fazer isso. Ou eu não sou valorizado como eu deveria, né? Tal, tudo. E aí eu lembro de um autor que escreve assim, ó, que na questão da maturidade, né? No servir, né? Se a gente tá maduro, né? E ali preparado para servir, a gente é capaz de dizer assim, Senhor, usa-me ou põe-me de lado. Que seja tudo para a sua glória. Amém. Né? O autor falando. E eu falo assim, nossa, é isso. Senhor, usa-me. Se o Senhor quer me usar para coisas grandes, profundas, que o Senhor quer me levar, né? Enfim, para fazer trabalho, assim, amém. Mas se o Senhor não deseja me usar nesse momento, se não é a hora, enfim, se o Senhor simplesmente não quer me usar aqui na minha igreja local, do meu jeitinho, eu quero usar só na minha família, para eu ser um pai melhor, uma pessoa melhor, um ser humano melhor, para amar as pessoas, né? Usa-me aqui, né? Que pra gente às vezes é um põe-me de lado. Mas amém, porque ele sabe o que está fazendo. Né? Às vezes a gente não aceita, né, esse porque o nosso ego está envolvido nessa história. Esse é um processo mesmo de cruz, né? Eu acho que todo esse trabalho, assim, quando eu disse a questão do discipulado, tudo, ajuda a gente a ir para a cruz, né? Para a gente ficar na cruz de Cristo mesmo, né? Saber que a gente vai diminuindo para que ele cresça, né? E ele cresce independente se a gente está no Ministério A, a gente está fazendo coisas grandes ou pequenas. Exato. Né? Nossa, tem um ensinamento, acho que foi do Augusto Nicodemos que eu estava ouvindo, e eu achei muito interessante que ele fala assim, Deus em nenhum momento ele nos chama para ter um ministério grande, para ter um ministério assim. Deus nos chama para sermos fiéis a Ele, né? Sim, independente se no pouco, se no muito, se no pequeno, se no grande, porque os frutos vêm dele, o crescimento é dele, né? Mas Deus nos chama para que a gente se encontre fiel a Ele naquilo que Ele colocou nas nossas mãos, né? Não é o crescimento, os frutos não são, não é pela nossa força. O alvo não é esse, não, né? Não Sim, é esse o alvo, né? E muitas vezes, assim, eu vejo assim, Deus... Ele tem urgência, mas ele não tem pressa, né? Assim, é diferente. Em trabalhar mesmo nos nossos corações, né? Eu lembro muito de Noé, assim, né? As coisas que Noé foi chamado para fazer, né? Mas quando você pega ali a biografia, né, de Noé era um homem justo, bom e andava com Deus, né? Então, assim, o mais importante de Noé era isso, né? Não é que, ele construiu, ele, né... Não, mas ele andava com Deus. Comunhão com Deus, né? Tava ali com intimidade, né? Aí por isso que eu sempre lembro daquele texto, né? Cara, Jesus chamou a gente pra vídeo após vídeo, siga, né? E eu vos farei. Assim, o resto é comigo. Né? O papel de vocês fica aqui, vamos nos manter unidos. Né? Essa questão... Eu sempre lembro daquela questão dos chamados de para, né? A gente tem um propósito, né? E às vezes a gente tem que, somos chamados de para fazer coisas para Deus, para servir, para fazer aquilo. Também, lógico, né? A gente precisa servir, né? Enfim, de alguma forma. Mas esse chamado para é para a comunhão, para estar com Ele mesmo, né? Quando a gente vai fazer um trabalho missionário, a gente quer trazer pessoas para Cristo, para que conheçam o Evangelho de uma forma, né, genuína e tal, o final dessa pessoa não é que ela se torne também mais uma pessoa que vai fazer, né? Só isso. Mas que ela vá ter comunhão com Deus, né? É isso que o Senhor quer. O Senhor está trazendo pessoas, né, para junto dele, a gente é corrigido, né, no nosso desvio, né, da queda, ele nos bota de novo no projeto, no propósito inicial de Deus, né, no propósito eterno de Deus, que é, né, a glória dele, que nós somos chamados para estar com ele mesmo, né, com Cristo, né, para satisfazer a Deus nessa história, né, não a gente ou a missão em si, né. E uma chave, assim, muito importante que a gente aprendeu, né, assim, que você trouxe muito isso pra gente, assim, numa época, né. Muito necessário. E você falava muito assim, né, que a gente tem que aprender a dizer não sorrindo, né. Isso eu nunca esqueço. Essa frase é muito célebre nas nossas vidas e o Cristo que eu aprendi. A gente tem que aprender a falar não. E sorrindo, não é só, né, ai, não, você pode estar... Ai, não,
cara, não posso, sinto muito, não posso agora. E como a gente tem falado isso, né, não, de né? forma sem leve, culpa, né? né? Sem culpa. Essa é a grande, assim, né? Eu falei assim, cara, eu falo não, mas porque assim, eu já falei muitos não, fica com aquela culpa, né? Nossa, eu acho que era de Deus, agora eu falei não pras coisas do Você Senhor. manda mensagem, você desliga, você não. fala, poxa, mas como assim? Não acho que vai dar. Muito pelo contrário, assim, o critério meu sempre foi esse, assim, falei, não, se aquilo vai me roubar de alguma forma a comunhão, né? Hoje em dia com a família, né? A gente sabe que quem tem família ainda mais não ainda você tem que falar, né? Porque senão você vai comprometer o tempo que você tem com seu filho, ou que você vai, né? Você vai se embananar todo para poder dar conta daquilo que você acabou assumindo. Então hoje, assim, eu falo, não, sou indo muito mais, cada vez mais leve. Quando o nosso segundo filho chegou, e você tá nesse caminho também, né? Prestes a chegar ao segundo filho, a gente se sentiu muito esse peso, essa culpa. Porque a nossa rotina mesmo. A nossa rotina e o nosso desempenho diminuiu muito. Porque as nossas demandas familiares aumentaram demais. E a gente não conseguia encaixar aquilo. A gente falava, não, mas a gente não está produzindo como a gente produzia antes. O que está acontecendo e tal? E é óbvio, né? Você tem um bebê, você tem uma criança pequena em casa, além de um mais velho, né? Várias questões, né? Às vezes de saúde. Nossa, enfim, muitas coisas que não tem como você ter o mesmo desempenho que você tinha quando era solteiro, quando era só, né, nós dois. Isso é nem e justo tudo. se cobrar isso, Exato. né? Deus não tá nisso, né? Nessa cobrança, né? E a gente olhava uma arma pro apontada outro. pra você, agora você não tá servindo, tá vendo? Você vai que, tá vendo? Então peraí. Né? Principalmente quem tá, assim, no ministério, assim, mais integral, tem muito essa carga, senão você tem que produzir, você tem que fazer, daí você tem que prestar contas do que você vai prestar contas e tal. Nossa, cara, como é... E com filho, né? A gente esquece, né, desses detalhes, assim, né? Assim, como que Deus, nessas questões familiares mesmo, às vezes nesses nãos que a gente fala, e a gente fica cuidando mais da família, às vezes, né? Fala uns não para poder preservar ali a família, enfim, as coisas, ou até a intimidade com Deus. A gente se sente improdutivo, mas a gente esquece como que Deus age nessas questões ordinárias das coisas ali, né? Não só nas extraordinárias, mas nas ordinárias. Como que Deus faz, né? Às vezes fazendo uma mãe mais dedicada, melhor, que dá um testemunho, que conversa com outras mães, que podem ajudar outras mães, né? Um pai, enfim. Como a gente pode ser bênção nesse sentido também, né? Assim, né? Nessas coisas, né? Eu acho que isso assim... É fundamental, assim. Eu aprendi isso na minha vida e tirou muito peso, assim, de se sentir útil, assim... saber que Deus está cuidando. Usa meu punho de lado. Sim. Se eu quero pôr de lado, eu vou cuidar da minha família agora, né? Para eu me dedicar. Eu vou me dedicar, senão, né? Deus vai usar outras coisas. Uma das coisas que eu aprendi, e aí entrando um pouco na questão, né, assim, do chamado, daquilo que eu tenho feito, assim, né? Eu nunca tive um chamado muito específico para o campo, para uma nação, algo assim, né? Eu creio que tem pessoas que têm esse direcionamento. E eu creio que, inclusive, são a minoria que tem esse direcionamento, né? Quando eu vejo ministérios fazendo reuniões para poder, né, revelar chamados, assim, eu acho que é um exagero, na verdade, porque assim, tá querendo forçar uma coisa ali, né, às vezes, enfim. Então tem, né, mas assim, é muito maior a questão dos chamados ordinários, das questões mais simples, as pessoas que vão trabalhar e vão dar testemunho nos seus trabalhos, né, vão fazer coisas simples, assim. Comigo foi muito para esse lado, assim. O lado do ensino, o lado de dividir, de transbordar aquilo que Deus tem feito na minha vida. Muito mais orgânico, sabe? Assim, muito mais fluido. E aí tá sensível para quando aparece uma necessidade, você vai lá e pode, né, cooperar. Aparece uma outra necessidade, você vai ali e coopera, que nem na minha área, na profissão, né? Tal, tudo. Uma das coisas que eu aprendi, assim, e tenho aprendido ainda, é como que às vezes a gente não tem aquele chamado, aquele direcionamento, mas como a gente pode acelerar outros na missão. E cooperar com Deus naquilo que Ele está fazendo, no propósito dele. E fazer, assim, mesmo que o nosso trabalho às vezes nunca seja visto, ninguém nunca veja, assim, mas você saber que você pode pôr a mão ali e acelerar uma pessoa. Se olhar e ter essa simplicidade de falar assim, olha, esses irmãos aqui estão precisando disso. Eu tenho um recurso guardado, eu posso abençoar eles. E eu vou abençoar, e isso talvez acelere eles. Sabe? Agora a gente tem essa questão das startups e aceleradoras, né? Eu tenho muitos conceitos, né? Porque na minha área, na minha profissão também tem muito disso. Mas como a gente pode acelerar missionários, né? Acelerar pessoas, às vezes, que têm esse chamado específico, acelerar pessoas que estão fazendo ali um trabalho, às vezes estão, né? Tem aquela convicção, mas estão precisando de um suporte, às vezes em oração e tal, tudo. Como que a gente pode acelerar, né? Fazer parte dessas coisas. Por isso que, assim, a questão minha ministerial foi sempre muito essa questão mais fluida, assim, sabe? Muito mais uma questão mais orgânica mesmo, de acelerar um ou outro, e às vezes de fazer, né? Olhar para o ministério, poder abençoar com
com uma questão de arte ali, na minha área de design gráfico, né, fazer alguma coisa, ou às vezes na oração, ou às vezes participando, ou dobrando roupa, mas como que a gente pode cooperar e acelerar esses ministérios, né? E aceitar isso como uma bênção, como uma coisa grandiosa, entendeu? Eu não preciso ser protagonista de nada, gente. Quem é protagonista é Cristo, né? É Cristo, que ele cresça e que eu diminua. Então, assim, né, se eu puder cooperar, né, Paulo fala que nós somos cooperadores, chamados para cooperar com ele no pequeno ali da coisa, né? Então, assim, é aquilo de novo, assim, né? Usa-me ou põe-me de lado. Se a tua vontade é me deixar nessas coisas pequenas, que eu faça elas com o maior zelo possível, né, tudo. E quando a gente menos esperar, as coisas dão fruto. Sim. Né? A gente vê a coisa frutificando, você fala assim, olha, isso traz convicção pra gente, né? A gente lembra lá do começo, assim, nossa, aquela mão que um dia me tirou de lá, né, me fez uma obra tremenda na minha vida, transformou, né? E aquilo que cada ação a gente bota aquela mesma mão, sabe, assim, para fazer, ou para empurrar, ou para tirar do buraco, tudo, mas alinhado com aquela mesma mão, sabe? Com essa questão da comunhão, assim, da vida de intimidade, sabe? Assim, cada vez eu tô mais convicto disso, sabe? Que é necessário hoje na igreja, assim, profundidade, né? A questão da profundidade, entendimento, uma palavra. Eu tive o privilégio de conhecer irmãos muito sérios nessa questão da palavra mesmo, e não necessariamente, porque às vezes a pessoa é tão profunda na palavra nas questões mais teológicas e tal, e elas são alheias um pouco à missão, né? Então fica sempre essa questão, dicotomia, essa dicotomia, tudo. Eu não enxergo essa dicotomia, assim, né? Dessa forma. Eu entendo que ela exista, mas assim, se essa profundidade ela é realmente espiritual, né? Ela tem uma realidade espiritual, né? Ela tá ali sendo orquestrada pelo Espírito Santo, ela vai naturalmente gerar em fruto. Pode sim para as nações, pode sim, mas vai gerar esses frutos que a gente está falando aqui, as coisas mais simples vão gerar esses frutos e a gente vai, enfim. Então é uma questão muito mais natural, sabe assim? Então é um pouco da forma que eu tenho servido, assim, vocês me conhecem e sabem, assim, né? Uma coisa muito mais de bastidor, de estar assim, até porque, irmãos, assim, sinceramente, eu não me acho nem um pouco capaz de falar, de compartilhar, às vezes, assim. Deus me tirou e me botou numa, assim, eu sempre fui muito tímido, né? Muito resguardado, muito na minha, ali e tal. E quando, depois da conversão, Deus de alguma forma foi colocando essas questões, para mim era assim, um pesadelo. Ó, amanhã você vai trazer uma reflexão aqui devocional. Perdi o pelo sono. amor de Deus. Exatamente. Entendeu? Um desespero. Comecei a trabalhar lá na época ainda e é interessante uma questão, né, depois da minha conversão, como é que Deus restaurou as coisas, assim, porque eu me converti ali perto dos 24, 25 anos e eu não tinha ainda feito uma faculdade. Tinha começado a ler, porque Deus já estava me atraindo, assim, a gostar mais de ler, mas, assim, fiz um ensino médio meia boca, então, assim, não gostava muito de estudar, de nada, desse tipo de coisa. Dali, depois que eu fui estudar, fui fazer uma faculdade. Deus restaurou a faculdade. Me deu uma esposa, uma família, foi, assim, uma restauração total, assim, sabe? Foi restaurando ponto por ponto, tudo. E uma das coisas que ele me deu foi o amor pela leitura, né? Eu que não tinha amor nenhum, não tinha, sabe aquela coisa, não consigo ler uma página, né? Aquela dislexia, assim, tudo. Tenho ainda muitas, eu tenho que voltar 2 páginas para trás para ler aquilo, né? Mas Deus me deu um amor pela palavra, pelas coisas dele, assim, sabe? Uma graça para discernir também, sabe? Aquilo que é comida sólida e alimento dele puro e aquilo que não é, né? Porque também não adianta a gente sair lendo 200 livros. Hoje eu vejo uma galera muito cabeçona, assim, na questão da teologia, conhece todos os autores, os mais modernos e tal. Mas será que aquilo realmente, né, tá inspirado, assim, tá de alguma forma ali, né, que tá gerando, né? Exatamente. Pelos frutos a gente conhece, né? Então Deus me deu a graça de ir para um caminho de conhecer pessoas muito sérias na palavra, assim, sabe? Muito, muito discernimento, assim. Que me botaram na mão livros muito, sabe, assim, a dedo, que valia por 10 outros livros, sabe, assim? Então, eu agradeço muito, sou muito grato a Deus por essa questão, assim, Deus me ter, de alguma forma, me guardado, deixou dar as cabeçadas que eu precisei dar, né? Mas, de alguma forma, aprender ali aos pés dele, sabe? Marta e Maria, eu acho que é o maior exemplo, né? As duas são úteis ali, certo? Mas uma tá com o seu serviço ainda ali desajustado, né? Tá em desajuste. A outra já aprendeu que tem que estar lá aos pés de Jesus, aprendendo, né? Tem momento para estar aos pés de Jesus, tem momento para servir, né? A outra ainda tá com o seu serviço ainda desajustado, né? Eu acho interessante como lá quando Jesus, aquela passagem de Maria, né? Ela tá se derramando o nardo puro lá, né? Sobre Jesus. Naquele momento lá as coisas já estão mais ajustadas, né? Já tem ali a vida de ressurreição em Lázaro. Eu sempre ouvi que aquilo ali é um modelo do ministério perfeito da igreja, né? Porque ali tem a devoção de Maria, o serviço de Marta, agora ajustado, né? E a coisa já está, né?
não naquele desajuste, naquela ansiedade que ela estava, e tem vida de ressurreição, Lázaro ali, naquela mesa. Então, como que a gente precisa dessa vida, dessa igreja, desse jeito, né? Assim, uma devoção profunda, um serviço ajustado, né? Já trabalhado por Deus, equilibrado, né? E vida de ressurreição. Vida de ressurreição. Como a gente precisa disso, né? Na vida cristã. Como a gente que conhece o Senhor, quando a gente está diante de uma vida cheia de ressurreição, a gente identifica na hora. Você já deve ter tido essa experiência. Você está ouvindo alguém, uma palavra, uma pregação, o irmão fazendo um serviço, você fala assim, cara, olha aqui, que isso? Isso é real, né? É profundo, né? Isso é vida de ressurreição. Né? Quando Jesus lá diz em Atos, né, que sereis minhas testemunhas, é testemunha do quê? Né? Sereis mártires, né? A gente sabe o que significa aquilo, a gente vai pro lado missionário daquela coisa, às vezes só daquele corte assim, não, é você dar o testemunho dele, pregar e fazer aquilo. Mas não é testemunha da ressurreição. Testemunha que ele está vivo, que ele vive, que ele ressuscitou, que ele flui ainda como um rio de água viva, né? Cheio de Cristo. Então, e isso vai em cada coisinha que a gente faz. Às vezes no usa-me ou não põe-me de lado, Senhor, me deixa aqui no meu cantinho, né? Ou quietinho aqui, orando, quero estar aos seus pés, ó. Enfim, acho que eu me empolguei um pouco. Não, imagina. Infelizmente, a gente vai estar acabando já, tá finalizando. Poxa. Mano, obrigado. A hora voa demais. Por aceitar, por vir. Que isso? Pra gente é uma alegria muito grande mesmo, muito grande, porque eu sempre falo pra gente, tem algumas pessoas que são muito especiais a gente chamar, né, no podcast, porque não que os outros não sejam, mas é que são pessoas próximas, né, pessoas que a gente convive, né, que tá junto, que compartilha, então, assim, muito obrigado, mano, por estar aqui, muito obrigado por abençoar tanto as nossas vidas, o pessoal que tá acompanhando, foi tão bom, tão edificante. E falando em edificar, a gente também tinha pedido pra você indicar um livro, né, pro pessoal sim, que tá ouvindo. Trouxe aqui. Até que eu falei pra vocês, o livro tá velhinho, tá bem sofrido. Esses que são bons. Ele tava com tanta orelha, que nem eu falei, passou por reforma, eu mandei cortar, botar um papel contact, porque eu gosto muito desse livro. Esse livro é A Vida Cristã Normal, do Watchman Nee. É um livro espetacular. Né? É um tipo de leitura que eu gosto muito, na verdade. Né? Faz parte de uma série que chama Vida Mais Abundante, que fala um pouco dessa questão da vida interior e tal. Mas esse livro aqui é um estudo de Romanos 1-8. Né? Que o irmão aqui, ele fez um estudo de 1-8 e colocou lá, né? Tem uma... Em que contexto, né? Exatamente. Então ele chama de A Vida Cristã Normal, parece uma coisa simples, né? Nossa, muita gente, inclusive, confunde com o Evangelho puro e simples, né? Do César. Mais ou menos parecido e tal, tudo. Não é muito parecido. Na minha opinião, é muito melhor, tá? Desculpa ser esse livro que eu gosto muito também, mas esse livro é espetacular. Eu ganhei do pastor lá que eu disse, o pastor Lucas Souza, tem até uma dedicatória até hoje aqui, ó. Legal, da minha conversa. E é espetacular, né? É um livro muito bom, porque ele dá essa questão, como eu disse, dessa questão da vida interior, da profundidade, da maturidade, né? Ele usa ali Romanos de 1-8, que fala um pouco da questão da gente, da conversão e tal, tudo, né? Ele pega as expressões de Paulo lá, né, que é sabendo que fomos salvos com Cristo, considerando e tal, tudo, oferecei-vos. Então ele divide nessas três questões, assim, sabendo, né, que é o conhecimento da gente do Evangelho, considerando, que é a nossa convicção, né, vivendo com base nisso, e aí a gente faz o que? A gente se oferece. Que aí entra nessa questão do serviço, e aí ele vai trabalhar um pouco isso. Enfim, fica aí a dica. Excelente. Mas é muito legal. Esse ministério desses irmãos é da editora Tesouro Aberto. Tem um site, só tem tesouro mesmo, essa editora, assim, são livros espetaculares, assim, né? Um pouco desconhecido, assim, tá fora do nicho pop. Mas tem tesouros aí, né? Mano, a gente quer presentear você. Esse livro foi um achado, assim, é da RTM que publicou. Um Povo Transformador. Ele fala sobre Atos 2, e aí ele traz a cosmovisão cristã com base na transformação social. Então ele é um pouco assim, acadêmico, assim, mas ele fala muito do contexto histórico do Império Romano, de Atos 2. Ele fala no contexto... no qual o texto de Atos 2 está inserido, e depois ele traz a questão da transformação do indivíduo e do impacto na igreja, da comunidade, sabe? Eu achei muito interessante. Legal. Obrigado. Espero que Vou ler com certeza. Goste. Muito bom. Obrigadão. O livro é presentaço, né? Mano, mais uma vez, muito obrigado. Infelizmente, a gente está finalizando. Eu que agradeço, gente. Obrigado pelo seu testemunho, Obrigado. Obrigada. Foi uma bênção. Uma bênção mesmo.
E pelos frutos aí que todo esse trabalhar, né, de Deus trouxe aí e gerou para tantos ministérios, né? Obrigada. A graça de Deus, pura graça de Deus. Queria agradecer, mandar um beijo para minha esposa, a minha filha Marina, o bebê Caleb que tá vindo, né? Posso esquecer de mandar a família, né? O ministério mais importante que Deus confiou, né? Sim. Primeiro. Da paternidade. A gente tava conversando um pouquinho antes, né? Outros detalhes, mas rebuscados, uma né? grande escola pra gente, né? Muito. Com certeza. Muito, a gente aprende muito. E bênção, né? São a herança de Deus. É isso, então. Pessoal, então por hoje é só. Obrigada, gente. Deus abençoe. Até.